Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma RH Class, mais um desses nossos encontros por aqui, onde a gente sempre traz um tema relevante aí da nossa área de RH. Para você que não me conhece ainda, eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria, e aqui eu ajudo, eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas do RH com base na metodologia que existe mais atual hoje no mercado. Então, se você se interessa por assuntos assim, aproveita e já se inscreva aqui no canal, já ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver essas aulas e vídeos novos, combinado? Nós vamos falar sobre desenvolvimento de liderança, Esse assunto que é tão importante, a gente pensar para parar para pensar no nosso papel como RH, dentro desse quesito de apoiar, desenvolver, treinar os líderes para que eles sejam líderes ainda melhores. Vamos lá, então, falar sobre desenvolvimento de liderança. Mas eu quero confessar para vocês e começar reforçando que eu não vou falar aqui de desenvolvimento de liderança de qualquer forma. A gente vai estar falando aqui de desenvolvimento estratégico dessa liderança. Vocês vão perceber como coisas que a gente não se atenta e que não são até tão difíceis assim de fazer, são muito estratégicas quando a gente alinha, com esse olhar de líderes. Então, a gente vai falar muito sobre esses passos, sobre essas etapas, esses processos, que você tem que ficar atento e atenta e que dá para você já começar a fazer com informações que você já tem, com coisas que você já faz e outras dessas coisas e informações você vai ter que colocar aí no seu planejamento, de execução para melhorar e trazer todo esse processo de desenvolvimento de liderança. Mas, para que a gente possa pensar na importância desse assunto de uma maneira geral, eu preciso contextualizar vocês sobre o papel dessa liderança, o quanto é importante essa liderança estar desenvolvida, até de uma maneira egoísta, parando para pensar de uma maneira egoísta, para que isso contribua diretamente para o nosso trabalho também. Quando a gente tem líderes melhores desenvolvidos, líderes que executam essa gestão de uma forma mais estratégica, nós também temos o nosso trabalho facilitado, Porque a gente precisa muito dos líderes no nosso trabalho para executarem os projetos que a gente implanta. Então, quanto mais estratégicos eles são, mais desenvolvidos eles estão, também melhor para a gente. Mas parando para pensar em um âmbito empresarial, a liderança ele tem um papel importantíssimo dentro da empresa, Porque justamente é o líder que indica o melhor caminho, ali para o seu time, estabelece essas metas, desafiadoras ou não, mas as metas do dia a dia, o direcionamento do dia a dia dessas pessoas, estimula essas pessoas, a irem de encontro a um trabalho esperado, a um resultado esperado. E, bom, para que existam ótimos líderes, líderes bons, é necessário que a gente pense em desenvolvimento de liderança. E esse é o papel do RH. Os líderes precisam contar com o RH, a empresa precisa contar com o RH quando o assunto é desenvolvimento de liderança. Tudo bem? Bom, e é muito importante frisar para que, de fato, tudo que eu vou falar aqui durante essa nossa aula de hoje funcione, precisa vir de cima para baixo. Esse é talvez um dos pontos cruciais. Não adianta nada você, como RH, abraçar essa causa de desenvolver os líderes se a alta direção, se a diretoria, se as pessoas que são os maiores decisores, os maiores cargos decisores da empresa, não abracem essa causa tanto assim. Você vai direcionar os líderes para um lado e essa diretoria, essas pessoas vão puxar os líderes para o outro, dando exemplos errados ou dizendo que não precisa participar dos treinamentos, não dando a devida importância a esse programa, a esse projeto, enfim, a essa vertente. Se isso acontecer, vai invalidar ou praticamente invalidar tudo que você está fazendo no quesito de desenvolver essas pessoas. Então, é importante você começar pela sensibilização destes cargos de decisão, dessas pessoas que estão acima, para que, então, elas entendam a importância disso, a importância dos líderes estarem desenvolvidos, alinhe o plano de ação, o que vai ser feito, e, então, isso venha de cima para baixo. Por quê? Porque vai ser necessário você ter apoio, vai ser necessário em algum momento o líder entender que ele precisa seguir as ações que estão sendo desenvolvidas, treinadas
porque isso é esperado também pelos superiores dele, que ele vai ser avaliado nisso, né? Que ele vai ser cobrado por isso, que ele vai ser motivado e estimulado por isso, não só pelo RH, mas também pelas pessoas que têm decisão, tá? Então, é a nossa função, de uma maneira geral, para além de treinar, para além de desenvolver de uma maneira mais óbvia, né, que seriam ali os treinamentos, é também nossa função ajudar, ser apoio, ser esteio para esses líderes se desenvolverem de outras formas. Como, por exemplo, é a nossa função contratar bons líderes. Já começa por aí. Contratar líderes que estejam alinhados com os cargos que eles ocupam, com a cultura da empresa, com o que a empresa espera. Então, pessoas que já entram certo. Isso melhora muito mais, né? Facilita muito mais o nosso trabalho depois para fazer com que essas pessoas continuem se desenvolvendo, crescendo, sejam bons líderes, executem bons trabalhos. Então, isso começa lá pela entrada dessas pessoas. Quanto mais errado essas pessoas entram, pessoas erradas para ocupar lugares errados, mais trabalho a gente vai ter no desenvolvimento dessa liderança. E muitas das vezes a gente não vai conseguir nem com o melhor dos milagres, nem com o melhor dos programas de treinamento, fazer com que talvez uma pessoa se encaixe naquele cargo se ela tem um perfil completamente antagônico ao que a gente está procurando, ao que a gente está precisando. Então, é importante pensar que se a gente quer melhores líderes, por onde começa? Começa por nós melhorarmos o nosso processo seletivo das lideranças. Mas, para além disso, eu ainda preciso pensar que eu preciso propiciar ferramentas para esses líderes desenvolverem ou executarem um bom trabalho. Serem bons líderes, eles precisam ter ferramentas de gestão, precisam ter processos de gestão. Vocês já pararam para pensar no porquê nós, do departamento de RH, profissionais de RH, de recursos humanos, também somos conhecidos como profissionais de gestão de pessoas, departamento de gestão de pessoas? Já pararam para pensar nisso? Alguém sabe me dizer? Bom, eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão, né? Uma definição que parece óbvio, mas não é tão óbvio, não. A maioria das vezes que eu falo sobre esse assunto, é meio que como se fizesse um plim, assim, né, na mente do RH, que pensa, poxa, faz sentido, eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Então, por que nós somos responsáveis pelo departamento, né, pela área de gestão de pessoas, sendo que nós não gerimos essas pessoas diretamente? Nós não somos responsáveis por gerir as pessoas, os colaboradores, os times. Não é esse o nosso papel, concorda? A gente gere ali o nosso time de RH, no máximo. Mas por que nós temos, então, esse reconhecimento de um departamento de gestão de pessoas? Porque os nossos projetos que nós implantamos dentro da área de RH têm este poder, têm esta responsabilidade de influenciar e direcionar diretamente a forma com que as pessoas vão ser geridas. Por exemplo, se eu implanto um processo de recrutamento e seleção e defino as etapas, quem se envolve em quê, como que isso vai acontecer, eu estou definindo a forma que as pessoas vão entrar dentro da empresa. Se eu implanto um processo, né, um subsistema de avaliação de desempenho e defino ali o procedimento de como que isso vai acontecer, de quanto em quanto tempo, quem vão ser os envolvidos, os avaliadores, os avaliados, como que isso vai acontecer, treinar essas pessoas, você está definindo a forma com que as pessoas vão ser avaliadas. O líder vai pegar este processo que você implantou e vai utilizar para avaliar as pessoas. Se você está implantou um plano de cargos e salários e, né, definiu esse processo, o procedimento, você está definindo como que as pessoas vão crescer dentro da empresa, quais vão ser os critérios, de quanto em quanto tempo. O líder vai utilizar, então, este processo para poder gerenciar o crescimento das pessoas, as carreiras das pessoas do time dele. E assim vai. Então, sim, os nossos projetos são ferramentas, são caminhos, são processos que o líder vai seguir para poder gerir o time dele. Então, nós somos esse direcionamento, essa luz, os nossos projetos é que vão propiciar com que esse líder consiga fazer essa gestão de uma maneira mais efetiva. Então, se eu, como RH, não estou implantando nada disso, não estou
criando processos efetivos, treinando essa liderança para que elas consigam executar esses processos efetivos, então eu não estou, como RH, fazendo uma parte fundamental do meu trabalho, que é justamente influenciar e direcionar a gestão das pessoas. Então, este líder, ele fica capenga, ele fica sem esse apoio, sem esse esteio. E aí, cada líder começa a fazer de um jeito. Um líder começa a avaliar de um jeito, o outro começa a avaliar de outro, o outro não avalia. Um líder começa a promover a sua equipe de um jeito, o outro de outro, o outro não promove. Então, a gente tem como se fosse vários modelos de gestão, várias formas de gestão acontecendo dentro da empresa, sendo que uma das formas da gente direcionar esse líder para faz assim que é melhor é através do nosso trabalho. Simples assim, ok? Então, essa é uma das nossas funções. Terceira função nossa é acompanhar os gaps da liderança. Então, como é que eu vou desenvolver esses líderes, treinar essas pessoas que hoje ocupam cargo de liderança se eu não sei quais são os gaps delas? Onde elas precisam ser desenvolvidas? No que elas não estão tão alinhadas assim com o que a empresa espera delas num cargo de liderança? Os problemas que elas estão tendo como líderes. Então, eu preciso, como RH, acompanhar quais são esses gaps. E também, né, eu tenho que dizer que o contrário também é realidade, acompanhar quais são os pontos fortes desses líderes, para que a gente consiga potencializar cada vez mais também o processo de liderança deles. E por último, mas não menos importante, entra muito nessa questão de desenvolvimento que a gente vai falar aqui hoje, é treinar e desenvolver. Então, se eu sei quais são os gaps, se eu já instituí e estipulei processos a serem seguidos com relação a vários pontos da gestão de pessoas, se eu propiciei ferramentas, contratei certo, né? Eu vou ter muito mais clareza e firmeza e um ambiente mais propício para treinar esses líderes. Vamos continuar então, vamos falar sobre a importância de você treinar e desenvolver, né? Desenvolver a sua liderança. Aumento da produtividade, óbvio, se você desenvolve bons líderes, eles conseguem estimular melhor os seus times, direcionar melhor os seus times, isso aumenta a produtividade da empresa de uma maneira geral. Melhoria na comunicação interna, comunicação entre líderes e liderados, né? Porque você vai estar treinando, desenvolvendo esses líderes para que eles tenham esse relacionamento muito mais saudável, né, com suas equipes. Melhoria no clima organizacional e na retenção de talentos, né? A gente sabe quando a gente tem líderes que têm grandes problemas ou problemas graves ou até intermediários de liderança, a gente tende a perder muita gente boa, porque essas pessoas elas não querem ficar naquele time com aquele líder, elas não se sentem bem com aquela liderança, elas não se sentem crescendo, estimuladas com aquela liderança, elas não se espelham naquela liderança, então isso, obviamente, piora o clima organizacional, principalmente se tem problemas mais específicos de comportamento dessa liderança, mas também na retenção de pessoas. E a gente acaba criando um ambiente de trabalho mais inovador e mais estimulante. Por quê? Porque ter líderes que estimulam as pessoas a trazer ideias, a contribuir, abre suas portas, seus ouvidos para que as pessoas possam se envolver. A gente tem também um ambiente de trabalho que estimula muito mais as pessoas a fazerem parte, a vestirem a camisa. E consequências? Quais são as consequências da gente não fazer esse desenvolvimento de liderança? Rotatividade, né, como a gente já falou, justamente por uma liderança que não seja eficaz. Não saber conduzir esses funcionários, esses colaboradores para o seu potencial ideal, para o que a empresa espera deles e para o que eles são capazes de fazer. Times que não vão estar sendo conduzidos para as metas da empresa, as metas da equipe. Um clima organizacional ruim e falha na comunicação. Quais são as etapas, então, de desenvolver esses líderes, né, de um pensamento mais contínuo de desenvolvimento de liderança que nós vamos estar falando aqui hoje? Primeira etapa, implantar os subsistemas do RH. Como a gente já viu, o simples fato da gente estar implantando os nossos projetos, implantando os nossos subsistemas, nós já estamos contribuindo para que esse líder tenha direcionamento de gestão. Segunda etapa, levantar as necessidades de treinamento. Quais são esses pontos que a gente precisa desenvolver nesses líderes? Ferramentas de avaliação de perfil. Eu
conhecer ainda mais profundamente essa liderança que hoje existe dentro da minha empresa, para eu entender os gaps ou não. O treinamento efetivamente, então eu fazer um planejamento de treinamento, um plano de ação de treinamentos para essa liderança. E por último, avaliar esses treinamentos, né? Se eles deram certo, se eles não deram, se eles geraram o resultado esperado ou não. Vamos falar sobre cada um deles agora de uma forma mais aprofundada, né? Mais clara para vocês. Primeira etapa, então, implantar os subsistemas do RH. E eu vou falar agora quais são de uma maneira mais impactante. Quais são os subsistemas que, quando você implanta, você gera um impacto muito maior no direcionamento da gestão de pessoas? Eu vou te falar quais são esses. Primeiro, o recrutamento e seleção. Parece que não, mas pensa aqui comigo. Se você implanta um processo de recrutamento e seleção que seja atualizado, né? Que vocês sabem que eu falo muito sobre recrutamento e seleção por competências, que é o mais atualizado e que é aqui a nossa especialidade que eu ensino para vocês. Então, se você implanta esse processo, você vai estar definindo também qual é o papel do líder neste processo, concorda? Olha, líder, o seu papel é fazer a tal etapa da entrevista. Nessa entrevista, que é a etapa técnica, você vai estar avaliando tais e tais coisas. É importante você olhar tais e tais critérios. Vamos mapear juntos quais são as competências técnicas esperadas. Isso faz com que o líder ele consiga, na sua função de líder, colocar pessoas para dentro do time dele que sejam as pessoas que realmente vão complementar aquela equipe, vão contribuir para o que ele deseja, e isso vai desenvolvendo ele como líder, esse olhar de ele não terceirizar essa responsabilidade, de ele não simplesmente, deu errado na contratação, é culpa do RH. Qual que é o papel dele nesse processo? E o quanto é importante desenvolvê-lo também nesse processo de recrutar pessoas. Colocar nele essa responsabilidade de, peraí, a pessoa que eu estou colocando no meu time, eu preciso entender se essa pessoa vai conviver bem com os outros, se essa pessoa vai complementar o perfil dos outros, se essa pessoa tem quesitos técnicos e comportamentais que estão faltando no meu time, que fazem sentido para este cargo, como é que eu vou direcionar melhor essa pessoa para eu conhecê-la muito bem no momento da entrevista. Então, óbvio, isso perpassa pelo nosso trabalho de capacitar esse líder para que ele consiga fazer isso e também estipular o processo de recrutamento e seleção de quais são as etapas que o líder envolve, mas isso ajuda o líder a se desenvolver como líder, desde esse olhar de a pessoa estar entrando no time dele. Outro projeto nosso, que quando nós implantamos, influencia e impacta diretamente de uma maneira bem forte a gestão das pessoas, é a avaliação de desempenho. Quando a gente implanta um processo de avaliação de desempenho, a gente implanta também como vai ser, né? Quais são as etapas que vão ser seguidas. Eu vou colocar um exemplo, tá? Olha, essa avaliação de desempenho vai acontecer 2 vezes no ano. Os critérios de avaliação de tais e tais e tais e tais cargos da equipe desse líder vão ser estes critérios. Critérios comportamentais, critérios técnicos, critérios de cultura. Então, vão estar tudo ali. Você vai treinar esse líder para como ele avalia esses critérios, como que ele observa se esses critérios estão presentes ou não nesses funcionários no dia a dia, que são os indicadores de performance, os KPIs. Você vai direcionar esse líder para como ele dá o feedback, como que dá esse feedback, como que ele conduz esse momento onde ele vai dar a devolutiva desse desempenho dos seus colaboradores. E aí você vai estar fazendo o que então com esse líder? Vai estar desenvolvendo ele para que então ele tenha um padrão de avaliar as pessoas. E antes, se ele não avaliava, agora ele vai ter que avaliar. Se antes ele avaliava mal, agora ele tem um critério, um processo, um padrão para avaliar, um padrão alto que você estabeleceu. Então, isso vai melhorar, obviamente, a gestão dele. Treinamentos funcionais. Se você implanta uma matriz de treinamento que vai direcionar como as pessoas, os funcionários, vão ser treinados quando eles entram nas empresas, quando ele entra ali naquele cargo, o que são os treinamentos funcionais? O treinamento na função. Então, quando esse líder tiver uma pessoa nova integrando ali o seu time,
Se você implantou um processo de treinamento funcional, ele vai ter que treinar essa pessoa nesse processo. Exemplo, você levantou quais são todos os procedimentos da área, levantou quais são os cargos e junto com os líderes, né, fez esse processo de treinamento funcional, que se vocês quiserem, depois comenta aqui, que a gente pode trazer uma live aqui, uma aula só de treinamentos funcionais. Mas, o que seria isso? Você vai definir, olha, este cargo, sempre que entrar uma pessoa nova neste cargo, ela precisa passar por tais e tais treinamentos, de tais e tais processos, de tais e tais procedimentos. E o líder que vai treinar. E por que isso desenvolve esse líder? Porque se ele já tem esse dever e tem essa clareza que ele tem que treinar essa pessoa na função, ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que treinar do lado, ele vai ter que sentar ali do lado daquele funcionário, ou entrar num Zoom ou no Google Meet ali com aquele funcionário, aquele colaborador e treinar. E esse é um dos pontos importantíssimos de uma liderança eficaz. É ter uma liderança desenvolvedora. É ser um líder capaz de treinar e desenvolver o seu time. Se você implanta esse processo, você vai estar naturalmente colocando esse líder neste lugar de ser obrigado a treinar a sua equipe, tá? E isso vai desenvolvendo esse lado dele conforme ele vai liderando. E plano de cargos e salários. O que seria o plano de cargos e salários? Aqui neste caso, você vai estar implantando quais são os critérios de promoção, os critérios de progressão do time desse líder. Então, se você fala que, por exemplo, um dos critérios para a pessoa receber uma mudança de nível é ela apresentar um projeto de melhoria para a área. Ela apresentar, por exemplo, ali uma ideia de melhoria para o time, para a área como um todo. Se você colocou esse critério, o líder é que é responsável por avaliar esse projeto, por ver se ele é legal, por, né, dizer que sim ou que não. Isso vai estar desenvolvendo ele também como líder, líder que olha para a inovação, líder que entende. Então, seu plano de cargos e salários também direciona esse líder para que ele consiga pensar na carreira do seu time, entender a carreira do seu time, tá? Seja qual for o projeto que você for implantar, esses ou outros, sempre, então, você vai ter que preparar o líder para ser um braço desse projeto, para executar esse projeto, para executar a etapa dele, a parte que lhe diz respeito ao recrutamento e seleção, a parte que diz respeito da avaliação e assim consecutivamente. Então, a gente vai sempre mostrar para o líder, quando a gente implanta um projeto que vai influenciar na forma dele gerir, a gente vai trazer essa informação para ele, do que é o projeto, sensibilizar ele, do que ele ganha com isso, né? Que daí entra na fase de sensibilização e conscientização. E aí a gente vai para a parte de conhecimento das ferramentas. Olha, esse o formulário de avaliação de desempenho. Olha, líder, é esse o formulário de parecer do candidato que eu vou te mandar. Olha, líder, é isso aqui que é a tabela salarial que você precisa olhar. Então, conhecimento das ferramentas e como que ele executa. Qual é a etapa dele, né? O que lhe diz respeito daquele processo e como ele faz. Então, a gente precisa sempre treinar o líder em todos esses quesitos em qualquer projeto novo que a gente implanta. Perfeito. Segunda etapa, levantar quais são as necessidades de treinamento. É tão comum a gente acabar treinando as pessoas, mas a gente está falando de líderes aqui, é tão comum a gente treinar líderes com base no que eu acho, na posição do vento. Então, eu vi um treinamento tão legal que a fulana fez lá na outra empresa, ela postou no LinkedIn, eu achei super legal que ela fez um treinamento com a liderança sobre, sei lá, inteligência emocional. E aí você vira e fala, eu vou fazer um treinamento de inteligência emocional aqui para os meus líderes também. Só que, quem disse que os seus líderes precisam de um treinamento de inteligência emocional? Elis, mas inteligência emocional é algo importante para todo mundo. Com certeza. Mas será que não existem prioridades? Seus líderes, eles estão desinteligentes emocionalmente? Porque se eles já estiverem inteligentes emocionalmente, se esse não for um problema, não for um gap, e existem gaps que precisam ser trabalhados, se você simplesmente coloca um treinamento assim, você está fazendo com que a empresa entenda aquilo como rasgar dinheiro. Sabe por que a empresa vai entender aquilo como rasgar dinheiro, como um gasto? Porque quando você fizer o treinamento,
nada vai mudar. O líder não vai necessariamente mudar nada na atitude dele, no comportamento dele, porque aquele já não era um problema que ele tinha. Então, não vai solucionar gaps, não vai solucionar problemas. Nosso papel é entender o que aqueles líderes que trabalham na minha empresa ou naquela empresa que eu estou atendendo no momento, o que eles estão precisando. Não é igual ao que a outra empresa está precisando. Entende? Maravilha. Então, como é que você levanta essas necessidades de treinamentos? Através do diagnóstico organizacional. Você aplicar um bom diagnóstico organizacional, inclusive tem aula aqui no YouTube sobre diagnóstico organizacional para você entender como faz. Então, aplicar um diagnóstico organizacional, que seria uma ferramenta de pesquisa, identificando ali gaps dessa liderança, onde os próprios funcionários, os próprios colaboradores responderam para você o que eles estão insatisfeitos com as lideranças. Isso já te traz clareza. Opa, peraí. As pessoas já estão me dizendo quais estão sendo os problemas das lideranças. Então, por que eu vou trabalhar outras coisas se eu já tenho aqui na minha mão aquilo que precisa ser trabalhado? A mesma coisa a pesquisa de clima, que também é uma ferramenta de pesquisa que os funcionários colaboradores vão ali te responder perguntas específicas, e um dos fatores também é a liderança. A diferença é que o diagnóstico organizacional você aplica uma única vez, né, ali no início do seu projeto, e a pesquisa de clima você reaplica todos os anos, periodicamente. Por quê? Para você estar constantemente acompanhando. Tá melhorando? Tá piorando? Tem outros pontos que estão surgindo? Aquele gap que tinha no passado e que eu trabalhei através aqui do meu desenvolvimento, na próxima pesquisa, tá melhor? Não tá? Então, é um acompanhamento. A pesquisa de clima te dá essa posição. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho dessa liderança, porque ela também vai ser avaliada pelo seu líder, seja esse líder o CEO, a presidência, o que quer que seja, eles também vão ser avaliados. Então, cadê? Quais são os gaps desses líderes em suas avaliações de desempenho? E também informações da gestão de desligamento. Inclusive, aqui também no YouTube tem aula completa de gestão de desligamento para você entender o nosso papel, né, o nosso processo quando o assunto é a saída dos profissionais. Mas uma das etapas da gestão do desligamento, que é nossa função, é fazer uma entrevista de desligamento. Naquela entrevista de desligamento, você vai fazer perguntas estratégicas para aproveitar esse momento em que a pessoa está saindo da empresa e ela já não tem nada a perder, ela vai, né, ser sincera com você, em um ambiente controlado e seguro, você e ela, onde você vai fazer várias perguntas e uma delas é com relação à liderança, como é que ela avalia a liderança dela. E ali você vai ter informações, então, também desses próprios colaboradores que estão saindo, de quais estão sendo os maiores gaps da liderança. Fazendo isso, olhando o diagnóstico organizacional, a pesquisa de clima, a avaliação do desempenho dos líderes e as respostas das suas entrevistas de desligamento, você vai ter nas suas mãos informações reais daquela empresa, que são reais para você, de quais são os gaps que precisam ser trabalhados ali dentro. Nós vamos passar agora para a terceira etapa, que é a aplicação de ferramenta de avaliação de perfil. Então, Elis, aqui na minha empresa não tem avaliação de desempenho ainda, esses líderes eles ainda não são avaliados pela liderança deles. Elis, eu ainda não tenho resposta de pesquisa de clima, ainda não apliquei um diagnóstico organizacional, enfim. Independentemente se você já tem todas aquelas informações ou não, uma ótima forma de você entender mais sobre o que você precisa desenvolver esses líderes é através da aplicação de ferramentas para avaliar perfil. Elis, eu tenho todas aquelas informações. Significa que mesmo assim eu preciso aplicar? Eu aplicaria mesmo assim. Porque é uma outra fonte de informação mais aprofundada ainda. Porque a gente vai olhar líder por líder. Situação por situação, perfil por perfil. Ok? E mesmo que você não tenha todas aquelas informações, isso aqui é uma coisa que você consegue aplicar agora, amanhã, se você quiser, para já começar a entender como que você pode desenvolver sua liderança, tá?
Então, como que eu indico que você faça essa avaliação? Ou através de testes psicológicos, caso, e é muito importante reforçar isso, testes psicológicos só podem ser aplicados por psicólogos que tenham no momento seu CRP, né, no seu conselho ali de psicologia regional ativo, tá? Então, somente psicólogos ativos no CRP da sua região podem aplicar testes psicológicos. E é muito importante a gente frisar que a escolha dos testes também é muito relevante. A gente está falando aqui de um ambiente organizacional. Então, testes que funcionam muito bem são testes que vão direto no entendimento do perfil comportamental, do comportamento daqueles profissionais, ok? Mas eles não sou psicólogo, não tenho CRP ativo. O que eu posso fazer para avaliar perfil? É aí que entram as ferramentas de assessment. O que são as ferramentas de assessment? São também ferramentas onde eu posso, que eu aplico ali nas pessoas e consigo avaliar os seus perfis comportamentais. Exemplos de ferramentas de assessment, a gente tem o DISC, a gente tem o Enneagrama, a gente tem a grafologia, a gente tem, enfim, inúmeras ferramentas capazes de colher essa informação, mapear o comportamento, o perfil comportamental dessas pessoas, ok? Então, o que eu indico para você? Vai nas ferramentas de assessment, eu indico principalmente o DISC, tá? Para que você possa ter essa clareza do perfil dominante, influente, conforme, estável. Inclusive, se você quer depois, comenta aqui para mim se você quer que eu traga uma aula só para falar de ferramentas de assessment. E aí a gente consegue aprofundar nisso melhor, combinado? E tem também o grid gerencial, que é também uma ferramenta de assessment, mas que eu trouxe aqui para você separadamente, porque ela é indiscutivelmente fundamental para esse processo. Então, você pode aplicar o DISC? Pode. Mas além do DISC, você tem que... Então, o DISC pode aplicar. O grid tem que aplicar. O grid gerencial é uma ferramenta que você aplica na liderança, porque ele é uma ferramenta de assessment específico para mapear perfis de liderança. Então, uma escala de liderança que foi criada justamente para que a gente possa avaliar em que nível, em que escala, em que processo de liderança, em que estilo de liderança este líder está encaixado, ok? Então, é muito importante a gente entender sobre isso e eu posso trazer uma aula depois e falar só sobre isso. Mas aqui eu tinha que trazer, citando para você, que essa é uma das etapas muito importantes. Aplicar uma ferramenta de avaliação de perfil, uma ferramenta de avaliação de estilo de liderança, para que então a gente tenha clareza de quais são os pontos que a gente vai propor num plano de ação, ali, por exemplo, desenvolver esses líderes. Então, uma vez que a gente tem acesso a todas aquelas informações que a gente já falou, mais aplica a ferramenta de avaliação de perfil, a gente tem acesso sobre quais são os gaps e também quais são os pontos fortes desses líderes. Porque, obviamente, a gente não quer só focar no que está faltando. O que está faltando é super relevante para que a gente possa traçar planos de desenvolvimento. Mas o que está bom, o que está de ponto forte, também é muito bacana para que a gente possa reforçar mais aquilo, né? Potencializar ainda mais aquilo. E, obviamente, com tudo isso, a gente traz uma clareza muito grande para o líder. Porque não pense você que você vai aplicar uma ferramenta de avaliação de perfil nesse líder e não vai dar um feedback para ele. Então, é muito importante esse feedback acontecer justamente para que ele tenha autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, sobre o nosso perfil comportamental, sobre os nossos gaps como líderes, como profissional, sobre os nossos pontos fortes, mais também a gente consegue se autorregular, se autopoliciar, se autocriticar e direcionando melhor as nossas ações também no dia a dia. Então, ele precisa ter essa clareza do que você está tendo de clareza. Não dá para ficar com essa informação só para você, tá bom? Quarta etapa é o treinamento. É o momento em que, eu tive todas essas informações, eu propus agora um plano de ação sobre quais são os treinamentos que vão ter que acontecer. Então, o que é treinamento? É um processo educacional.
né? É um processo de passar informação, educação, aplicado ali de uma maneira sistemática e organizada, onde esses líderes vão estar desenvolvendo ou aprendendo conhecimentos, habilidades e atitudes que eles precisam desenvolver ali na sua função. Então, um treinamento envolve, então, uma transmissão de conhecimento da pessoa que vai estar ali naquele papel no momento de instrutor para a pessoa, o líder, né, que vai estar ali naquele papel de aprendiz, né, daquele assunto naquele momento. Então, uma questão complementar é justamente essa necessidade de nós, como profissionais de RH, como área de RH, focar mais na ação continuada quando o assunto é desenvolvimento de liderança. Então, não dá para a gente pensar que desenvolvimento de liderança é Elisa, eu vou criar um programa aqui de 3 treinamentos, são 3 módulos de 3 finais de semana, e é isso. Quando a gente fala de liderança, a gente precisa pensar numa educação, num desenvolvimento contínuo. É continuado, né? É para sempre. Todos os anos você vai ter que pensar em quais são as ações primordiais, os treinamentos primordiais para a liderança daquele ano. Qual vai ser o programa de desenvolvimento de líderes daquele ano. Sempre vai ter que ter. Esses gaps são resolvidos e outros surgem. E assim vai. Então, a gente precisa cada vez mais estar focados em olhar a longo prazo quando o assunto é desenvolvimento de liderança. É sistemático, ok? Então, você vai sempre pensar qual é aquele tema, aquele indicador específico que eu quero treinar. Então, vamos supor, quero treinar comunicação, porque eu percebi lá na minha pesquisa de clima que as pessoas estão dizendo que os líderes não estão se comunicando. Percebi lá as entrevistas de desligamento que a maior parte das pessoas disseram que tem problema de comunicação com seus líderes. Então, eu coloquei como um dos treinamentos que precisam acontecer a comunicação. Perfeito, mas comunicação é muito amplo. O que é comunicação? Comunicação para mim pode ser uma coisa, comunicação para você pode ser outra. Para mim pode ser falar bonito, falar rebuscado. Para você pode ser a pessoa falar muito, ser aquela pessoa comunicativa. Para mim pode ser escrever bem. Para você pode ser a pessoa ser mais objetiva e direta ao ponto. O que é se comunicar bem? Então, o que é que você, de indicador específico da comunicação dessa liderança, quer desenvolver? Entende a diferença? Qual é a exata mudança de comportamento quando o assunto é comunicação que você quer gerar? É assim que você passa essa clareza para o instrutor, seja você o instrutor que vai dar esse treinamento ou outra pessoa. Essa clareza de qual é o conteúdo que eu vou trazer, para que então eu consiga gerar uma mudança real. Porque se eu fico só lá falando que a importância da comunicação, mas não trabalhei exatamente aquele quesito da comunicação que precisa melhorar, não vai gerar mudança também. Então, é importante eu sempre focar qual é o indicador específico do assunto que tem que ser treinado. Então, isso engloba ali um planejar qual vai ser esse treinamento, essa é a primeira etapa. Definir quem vai ser o instrutor. Vai ser você? Você tem esse conhecimento desse assunto específico que você propôs o treinamento para poder ser o instrutor? Se não, posso ali contratar alguém? Tem alguém dentro da equipe, será, que tem essa informação, que tem esse conhecimento? Ou não, eu vou realmente ter que trazer alguém de fora? Então, essa questão da definição do instrutor é muito importante. Definir quais são os materiais que vão ter ali, né? Se vai ter alguma apostila, se vai ter algum material didático, se vai ter algum material de referência. Organizar como é que vai ser a entrega desse conteúdo, vai ser presencial, vai ser online, vão ser quantas pessoas, vai ser dividido em quantos encontros, módulos ou não. Então, é fazer essa organização, esse é o nosso papel, ok? E aí a gente passa para a quarta etapa, que é a avaliação do treinamento. E é muito importante a gente frisar que não adianta você treinar, e isso não é só no quesito treinamento de liderança não, tá? Não adianta você treinar, seja absolutamente o que seja, se você depois não sabe dizer se esse treinamento deu resultado ou não. Se aquele indicador específico, lembra? Aquele assuntinho específico que você queria gerar mudança, se mudou. Então, não é só treinar. Eu preciso depois avaliar
se esse treinamento deu o resultado que eu esperava ou não. Por quê? Porque se a gente não faz isso, a gente deixa no limbo essa informação. Tanto para nós mesmos sabermos se a gente precisa melhorar o nosso processo de treinamento porque ele não está gerando o resultado que a gente esperava, quanto para a empresa também saber que eu estou gerando resultado. Como é que a empresa vai ver os treinamentos que você está fazendo com os líderes como um investimento e não como um gasto, se você não está mostrando para ela como é que foi o resultado desses treinamentos de uma maneira objetiva? Então, de novo, não adianta treinar sem avaliar e acompanhar se isso funcionou. Por isso que, pelo fato de nós não avaliarmos, a maioria dos profissionais de RH não avaliam treinamento, e é justamente por isso que muitas das vezes a gente o treinamento é encarado como um gasto pela empresa. Investimento é algo que tem retorno, não é isso? Não é essa questão da definição do que é um investimento, é aquilo que você investe, seja tempo, seja dinheiro, seja recursos, e isso retorna de alguma forma. Então, nós temos que mostrar esse retorno para a empresa do investimento que ela está fazendo nesse treinamento, seja através do investimento financeiro que ela fez ali, contratando um instrutor, investimento de tempo que esses líderes estão parados ali, assistindo e que acaba sendo investimento financeiro, porque essas horas estão sendo pagadas de alguma forma, que eles estão deixando de fazer outra coisa. Então, quais são as etapas de avaliação de treinamento? Inclusive, depois nós podemos trazer uma aula só sobre avaliação de treinamento para entrar profundamente em cada um desses pontos aqui, tá? Mas o que são as etapas, digamos assim, de avaliação de treinamento que a gente tem que fazer? Avaliação de reação e feedback. Então, logo depois que termina o treinamento, eu pegar o feedback dessas pessoas que participaram do treinamento sobre o que elas acharam. E aqui vão ser aspectos mais gerais mesmo. O que elas acharam do instrutor, o que elas acharam do local, o que elas acharam do dia escolhido, do material, enfim. Quais foram as impressões delas ali com relação àquele treinamento. Depois a gente tem a etapa de avaliação de aprendizagem. Essas pessoas aprenderam mesmo aquilo que foi dito, e aí isso pode ser feito através de uma provinha, através de um quiz de conhecimento, através de uma apresentação oral que você pede para depois eles fazerem sobre o que eles entenderam ali do treinamento. Então, alguma forma de constatar se eles entenderam e aprenderam mesmo. Depois vem a avaliação de comportamento, que existiu mudança real de comportamento? Né? Assim, para isso, a gente precisa acompanhar essa liderança ali nos próximos 30 a 60 dias, para ver se aquele ponto, e aí que entra também a avaliação de resultados, se aquele indicador específico, lembra que você definiu, se mudou. Então, vamos supor que a maioria das pessoas estavam reclamando na pesquisa de clima sobre comunicação, né? Que foi o exemplo que eu dei. Perfeito? Num próximo ciclo de avaliação de pesquisa de clima, aquele ponto específico ali das perguntas relacionadas à comunicação da liderança tem que também melhorar. Se melhorar, então ali é um indicador de resultado. E existem várias formas, independentemente do treinamento, da gente avaliar resultado. Se aquela melhoria que a gente queria trazer através daquele treinamento, se aconteceu ou não. Então, olha só, eu vou dar instrução para você agora de como você consegue ter acesso não só ao nosso material da aula de hoje, mas também ficar por dentro das nossas próximas aulas. Para você que está aqui no YouTube, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link para poder entrar na comunidade do WhatsApp. É realmente um grupo, uma comunidade ali no WhatsApp, que é feita especificamente para a gente falar sobre os conteúdos gratuitos aqui do Instituto RH na Prática. É por lá que a gente envia os materiais, é por lá que a gente envia os links. E fique despreocupado, não é um grupo aberto onde todo mundo fica conversando, é uma comunidade fechada, onde somente nós, né, e os nossos administradores aqui do nosso time aqui conseguem falar. Então, é justamente um canal de comunicação, de avisos ali, para que a gente possa mandar os materiais e também sempre estar avisando vocês dos conteúdos gratuitos que acontecem aqui no Instituto. Combinado? Então, aqui embaixo na descrição do vídeo é só você clicar no link e entrar dentro da nossa comunidade
do WhatsApp. Eu vou estar esperando vocês lá, tudo bem? Não se esqueça, se você gostou aqui da nossa aula de hoje, do conteúdo da aula de hoje, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, para eu saber que de fato esse conteúdo contribuiu para você, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Eu preciso saber se você gostou, então já deixa o seu like aqui. E não esquece, né, de se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê na próxima RH Class.